Olá, meu caro aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula no Se Liga na Educação, a mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Wendermir e juntos nós vamos continuar a nossa preparação para o Enem, aprofundando cada vez mais nesta busca da verdade, nesta busca da realização e, sobretudo, aprofundando cada vez mais no conhecimento até de nós mesmos. E hoje, de uma maneira muito especial, a nossa reflexão estará voltada para a crise no século XX. Então, o século XX e a crise da razão. Quando eu penso século XX, parece algo muito distante, mas muito do que nós temos hoje vem do século XX. Ou seja, o pensamento que norteia a nossa vida, o nosso dia a dia hoje, ainda é bastante do século XX. Nós vamos ter no século XX o ponto de partida de novas reflexões. Vai ser o momento que o homem, ao mesmo tempo que ele vai se descobrir, que ele vai perceber novos valores, ele também vai se sentir sozinho na realidade e responsável por si mesmo. Mas como que isso vai funcionar? Vamos aprofundar na nossa aula de hoje, então? Vamos lá! Então, o que nós iremos entender? O que nós queremos buscar nesta aula de hoje? Vamos lá na tela. Construir um novo pensamento de todo o edifício filosófico, perceber os avanços tecnológicos até nossos dias, perceber os novos vínculos sociais e a relação do homem consigo mesmo. Então, nós vamos desenvolver no século XX uma nova forma de perceber o homem no mundo. Então, vamos imaginar, né? Nós hoje estamos há muitos e muitos séculos, milênios de construção filosófica. E essa construção filosófica, quando chega no século XX, ela começa a não responder mais àquela realidade do homem. Então, quando nós percebemos a necessidade de uma nova construção, de um novo pensamento, para que eu possa entender essa nova realidade do homem, e aí nós temos uma ampliação na indústria, nós temos ampliação nas diversas tecnologias, nós temos uma ampliação até no contato dos povos, que vai ser uma coisa mais ampliada, então nós vamos ter uma evolução dos meios de comunicação, né? Então, isso tudo vai interferir e vai gerar uma nova necessidade de um novo pensamento para explicar essa realidade. Lembrando que nós vamos ter uma visão bem mais realista do que é o homem no mundo. Porque os pensadores, as correntes, elas vão desenvolver o homem ideal. Já no século XX nós vamos ter, como eu posso dizer, um homem que vai ser mais pé no chão, um homem existencial. Então vamos aprofundar um pouquinho mais neste pensamento. As certezas decorrentes do pensamento clássico foram derrubadas. Embora permaneçam como problemas sociais, econômicos e científicos, juntamente com formas novas de conflito e reivindicações concernentes à organização geopolítica e epistemológica do sistema mundo contemporâneo. Então, nós precisamos de uma nova resposta a um novo tempo. Então, o século XX vai ser este momento em que nós vamos construir um novo pensamento. E existem diversos pensadores, e aí nós vamos perceber a presença forte do existencialismo no início do século XX, onde vai tirar o homem do seu lugar de conforto e lançar para a responsabilidade de assumir o destino, a vida de si próprio.
Então nós vamos ter este grande avanço e ao mesmo tempo repensar a questão da liberdade e nós vamos ter também uma crise de valores neste período. Mas como que nós vamos resolver esta questão? Como que nós vamos aprofundar nestes novos desafios? O século XX é considerado o século das incertezas. Cenário de 2 guerras mundiais, 914 a 918, 939 a 945, Revolução Russa de 1917, crise nuclear, bipolaridade entre capitalistas e comunistas, as guerras subsequentes e a queda da União Soviética. Então, o homem que está ampliando os seus horizontes, ampliando a sua realidade de mundo. E o conflito vai existir. E aí a gente lembra um pouquinho lá de Thomas Hobbes, este lobo do homem que vai saltar para que seus desejos sejam realizados. E nisso nós vamos ter a grande angústia da humanidade. Diante de tanta carnificina, diante de tantas coisas ruins, como entender este ser, né? E aí nós vamos ter a cultura ocidental cristã, esse ser que é criado por Deus, este ser que é o principal na realidade. Como entender este homem, um ser com tanta razão, com tanta inteligência, com tanto domínio da natureza, como entender as suas atitudes semelhantes ou melhor, piores do que atitudes de seres irracionais. Então a grande crise vai estar aí. A grande pergunta vai estar aí. E nós até hoje estamos buscando uma forma de entender este homem, de aprofundar neste conceito. Vamos continuar o nosso estudo para ver se a gente consegue atingir um entendimento do que seria este homem hoje. Vamos continuar? A Belle Époque, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. O pensamento filosófico como produto histórico direto será questionado e reavaliado. Essa reflexão vai até a queda do Muro de Berlim, 1914 a 1989. E essas ciências têm em comum o significado e a linguagem. Os novos pensamentos, a partir daí, são recentes demais para analisarmos como uma corrente filosófica. E nisso nós vamos ter despontando os diversos direitos do homem, os direitos humanos. Nós vamos ter também despontando o valor da mulher que durante tantos séculos foi ocultado pela cultura. Nós vamos ter também despontando o homem que vai se afirmar como ser na terra, independente de qualquer coisa, fazendo o uso de sua liberdade. E aí nós vamos ter fenômenos fantásticos como o Woodstock, que vai justamente repensar as relações humanas consigo mesmo e as relações humanas com os outros. E nisso nós vamos ter também essa alavancada do capitalismo, onde o ter vai ser mais do que o ser. Então, tantos fenômenos, tantas ações, tantos fatos acontecendo que vão justamente reverter nesta grande crise, neste grande questionamento sobre quem é o homem, afinal de contas. Vamos continuar? E aí nós vamos ter o surgimento da psicologia freudiana,
sociologia, filosofia analítica, fenomenologia, entre outras ciências para entender o homem. E aí, quando a gente pensa na psicologia, e a psicologia de uma forma geral, lembrando que psicologia, psique, vai ser justamente o estudo da alma humana, o estudo da mente humana, o que faz o ser humano, quais são os fatos da vida humana, quais são as questões que fazem o sujeito ser quem ele é. Nós vamos abrir um precedente para ir além dos conceitos antigos, para ir além das tradições. E aí, quando eu utilizo, a psicologia freudiana e vou levantar questões das atitudes humanas associadas aos seus comportamentos, e aí eu vou gerar um novo pensamento, uma nova forma de analisar, uma nova forma de perceber este homem no mundo. E aí hoje, no século XXI, nós ainda não temos muito original do século XX. Nós ainda bebemos muito das fontes antigas, lá de 2.200 anos ou mais, que nós bebemos dessas fontes antigas, nós vemos ainda no século XX. O comportamento humano, sua relação com o mundo, que também ainda deixa muito a desejar para um ser que evoluiu tanto. O auge da tecnologia, que hoje nós vivemos, o grande apogeu da tecnologia, das facilidades. E quando eu penso em tecnologia, eu penso desde a primeira ferramenta que o homem criou para facilitar a vida lá na pré-história, até os grandes computadores, as grandes máquinas que facilitam o nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, quando nós não percebemos, não utilizamos bem essa tecnologia, quanto nós acabamos escravos desta mesma tecnologia. E as relações humanas, que também são questões que estão sempre em voga, sempre em debate. Lembrando que os grandes preconceitos, os grandes problemas das relações humanas ainda persistem mesmo neste século, onde nós dizemos que há uma abertura, que há uma grande liberdade de direitos. Então eu digo para você, aluno, você pode ser quem você quiser ser, mas ao mesmo tempo vai existir uma corrente, vão existir pensamentos, digamos, marginais, que vão gerar o preconceito para aquilo que você deseja, quer seja numa área profissional, quer seja na sua vida pessoal, quer seja em qualquer outra realidade. Então, por mais que nós digamos, olha, o ser humano evoluiu, nós hoje podemos ir além deste mundo, nós podemos ir para o espaço, nós podemos ir para outros planetas, mas o ser humano ainda tem uma mente que precisa ser desenvolvida. A busca da verdade, de novos conhecimentos, ainda precisa ser aprimorada. E eu e vocês, meus caros alunos, estamos construindo esta nova filosofia. Todas as vezes que nós somos autênticos naquilo que nós desejamos, naquilo que nós somos, nós estamos construindo um novo pensamento. Lembrando, a filosofia vai surgir inicialmente do subjetivo. Ela vai surgir inicialmente do indivíduo que vai ampliar os seus horizontes, a sua visão para o entendimento de toda uma realidade, um entendimento de toda uma sociedade. Então, é necessário, para entender essa crise do século XX, compreender o comportamento humano em toda a sua extensão. Então, nós ainda bebemos muito das fontes antigas. Nós ainda vivemos muito dos referenciais antigos. No entanto, há um relativismo
há uma discussão sobre o que é certo ou não, lembrando que o certo, e aí nós vamos ter aí Sartre, que vai falar muito bem, o certo é que você tenha responsabilidade por aquilo que você é, por aquilo que você escolhe, porque você está condenado a ser livre. Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais, vamos a algumas questões. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso que, pelo contrário, que o sujeito se constitui através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos, que podemos encontrar no meio cultural. Esse é um trecho de Foucault. Foucault está querendo dizer para a gente o seguinte: nós, seres humanos, vamos nos construir nessa relação com o meio. Então, a cultura vai fazer com que nós tenhamos essa primeira percepção e dentro de uma cultura iniciamos essa construção e a ideia depois é ir para além dessa cultura, ou seja, perceber novas possibilidades de ser mais humano. Então vamos ver o que esse trecho de Foucault vai nos pedir aqui na questão. O texto aponta que a subjetivação se efetiva numa dimensão legal pautada em preceitos jurídicos, racional baseada em pressupostos lógicos, contingencial processada em interações sociais, transcendental efetivada em princípios religiosos, essencial fundamentada em parâmetros substancialistas. A nossa alternativa correta é contingencial, processada em interações sociais. É pelo meio e no meio social a pessoa vai se construir através da moral, através da cultura e a partir daí se definir enquanto ser e ir além daquela pré-construção. Dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel de exportadores de natureza no que seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. A relação entre ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica: relativismo cognitivo, materialismo dialético, racionalismo cartesiano, pluralismo epistemológico, existencialismo fenomenológico. Racionalismo cartesiano, essa relação do homem com a natureza e os seus usos. Então, para a gente poder fechar a nossa aula de hoje, diante das inúmeras crises da existência humana no mundo, toda a filosofia é revisada e o homem sente a necessidade de uma nova reflexão para explicar esta nova realidade. O homem investe em sua subjetividade e busca compreender e aprofundar mais sobre a questão da liberdade e sua relação com o mundo. Reflexão hoje para a gente: o homem não pode ser mais homem do que os outros, porque a liberdade é semelhante
e infinita a cada um. Então, meus caros, vamos finalizar a nossa aula. Agradeço a todos pela participação, pela atenção. Lembrando, a autonomia sempre foi e sempre será a base da construção do nosso ser enquanto humano, enquanto existentes em toda esta realidade. Muito obrigado pela participação e tenham todos bons estudos. Até mais!